O Senado aprovou também, na última semana, a criminalização de bloqueio de ruas com barricadas. Nosso contato agora é com o deputado Sargento Portugal, autor do projeto. Ele chega comigo aqui no nosso telão. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Quem vai fazer a primeira pergunta para o senhor é o nosso repórter Rian Lobo, direto do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo. Olá, Daniel, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham, bom dia também, deputado federal Sargento Portugal, uma honra falar com o senhor. Deputado, eu tenho acompanhado diretamente aqui do Rio de Janeiro a Operação Barricada Zero. É o foco do governador Cláudio Castro, acabar com esses bloqueios que impedem o avanço do Estado nas comunidades e também o direito de ir e vir dos próprios moradores, Bom, a gente sabe que é o foco do Estado do Rio de Janeiro, da segurança pública aqui do Rio de Janeiro. A gente tem falado bastante isso também aqui no Jornal da Oeste. Eu queria saber se o senhor já teve conhecimento dessa informação de que os próprios traficantes já estão recuando. Eles estão retirando as barricadas para tentar afastar a polícia, porque sabem que se tiver barricada na comunidade, a polícia vai chegar e vai atrair, enfim, operações policiais que podem resultar em mortes, prisões e tudo mais. Queria entender do senhor se isso chegou ao seu conhecimento e se o senhor enxerga isso como um recuo já do tráfico de drogas, uma resposta positiva ao que o governador Cláudio Castro quer aqui no Rio de Janeiro, que é o fim das barricadas. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Daniel. Excelente pergunta. O crime, realmente, ele é organizado. A gente tem que reconhecer isso. Essa estratégia de não colocar mais barricada, porque foi avisado pelo chefe do executivo que se colocar, vai ter operação para retirada. Se nós podemos observarmos aqui no Rio de Janeiro, onde tem área de milícia, praticamente não tem barricada. Onde tem barricada é onde tem o tráfico de drogas. Então não vai ser um cenário muito diferente, porque se aonde tem milícia não tem barricada, vai continuar acontecendo a exploração dos serviços. O ponto principal da criminalização da barricada é justamente porque só estava previsto no Código de Trânsito. Então era muito brando, ali era uma manifestação por uma falta de água, uma falta de luz. E a tipificação agora no Código Penal vai penalizar tanto aquele que for pego colocando barricada, como aquele que ordenou. Quem ordena, então? É aquele que é o que manda na região ali, é o chefe do tráfico, é o traficante ali. Então, essa parte de recuar, acredito que seja uma estratégia para ele, sim. Mas a preocupação que fica, e eu deixo bem claro aqui, a população do Rio de Janeiro, ela não só apoia, como ela clama pela retirada das barricadas. Porque não tem só o direito de ir e vir, mas a ambulância não entra, não tem recolhimento de lixo, o território fica realmente caracterizado como um território ali dominado. São barricadas que não são como era antigamente, em 1980, 1990, que eram quebra-molas um pouco mais altos, quebra-molas fora do padrão. Agora não. São barricadas bem feitas, com estruturas, com artefatos explosivos. Então, eu entendo que vai acontecer esse recuo, sim. Porque já foi avisado. Imagina, aí já é afrontar demais. Eu retiro hoje e você coloca logo em seguida. Então, a gente tem que observar se esses territórios agora, se essas partes aqui que estão tendo a retirada, mais de 1.800 toneladas já nesses primeiros dias, mais de 13 mil barricadas. Isso não aconteceu ali em um dia, em 10 dias, em 13 dias. A gente tem que observar. E o governo vem informando que está monitorando, usando tecnologia para ter o monitoramento, se vai ter ou não colocação. Agora, eu entendo que não colocar é uma estratégia do crime organizado, sim, e você está certo na sua pergunta. Deputado, o próximo a perguntar é Marcelo Rocha Monteiro. Bom dia, deputado. Eu queria que o senhor nos explicasse, em linhas gerais, como é o projeto, quais são as penas previstas. E a outra pergunta que eu queria fazer, o senhor acabou de mencionar que essas barricadas são, e efetivamente são, verdadeiras obras de engenharia, diferentes daquelas barricadas improvisadas de antigamente. Uma obra de engenharia dessas requer tempo, para ser realizada, para ser construída. E, evidentemente, ela exige a ausência da presença regular da polícia nessas comunidades. O que tem acontecido, ou passou a acontecer a partir da ADPF 635. O senhor concorda que a ADPF 635 teve como um dos efeitos
esse aumento no número de barricadas e o aumento não só no número, mas também, como o senhor falou, na complexidade, né, da obra em si? Vamos lá, se faltar alguma coisa, eu peço até que o senhor me complete pela pergunta. A DPF 635 ela foi extremamente nociva para o Rio de Janeiro. Eu acho que o governo federal ele errou muito, o Supremo errou muito em decretar partidos políticos que pediram, protocolaram, ONGs. Eu queria agora uma observação deles, o que eles fizeram com o Rio de Janeiro. Nosso Estado, ele afundou na violência. A pena, Vossa Excelência, de 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos. Eu confesso que para mim foi até pouco. Porque eu acho que uma pena ela tem que ser o máximo que a gente puder, porque a pena ela serve de exemplo para a gente poder justamente mostrar para aquela pessoa ali, para aquele criminoso, se cometer vai ficar preso. Só que nossas penas hoje dificilmente são cumpridas. No final, o cara sai pela porta da frente enquanto o agente de segurança pública está confeccionando ali o RO. Então, o tempo passou e o Estado afundou. Só que fica uma crítica, porque as operações policiais elas não levam os serviços que a população que mora lá tem expectativa. É imputar muita responsabilidade na polícia, é imputar muita responsabilidade nos agentes que vão estar ali operando. Tira-se barricada e quem entra no dia seguinte? A educação entrou saneamento, entrou asfalto, entrou as mínimas garantias para aquela população. Até agora não. A DPF veio para cá, entendeu? E afundou o Estado. E agora você vê o presidente da República ficar estarrecido naquela mega operação que foi muito bem sucedida e, como eu repito aqui, a população do Rio de Janeiro apoia que tenha operações todo dia como essa. Mas tem que ter uma resposta do Estado acompanhando os serviços que a polícia não leva na viatura. A gente não pode responsabilizar, a gente não pode cobrar a polícia de fazer aquilo que é dever do Estado. A gente na viatura ali, pode ter certeza, eu sou policial há 25 anos no Rio de Janeiro, a gente não leva serviço nenhum ali na mala da viatura. E, pelo contrário, a gente leva tiro em território. Colegas e mais colegas morrem, já são 64 assassinados esse ano. É um número muito alto. Na mega operação, 5 morreram, 4 no dia e 1 morreu depois. Não resistiu aos ferimentos. Então pode-se mostrar para o Brasil todo a estrutura que eles têm montado. Cadê a retomada do Alemão? Na época lá o presidente da República, Lula, foi lá e cravou a bandeira e retomada do Alemão. O Alemão está muito pior. Depois da mega operação, o Alemão está do mesmo jeito para pior. Porque o crime continua lá dentro. Os serviços continuam sendo explorados. A exploração de serviço, ela vale muito mais do que a venda de drogas. Vocês sabiam disso? Muito mais. Vender droga pode ter certeza que é até prejuízo para eles. Porque se você analisar dentro de uma comunidade, quem consome água? Todo mundo. Quem consome luz? Todo mundo. Quem consome o gás? Todo mundo. Serviço de internet? Praticamente todo mundo. Relacionei aqui mais coisas. Mototáxi, transporte alternativo, construções irregulares, eventos, fornecimento. Eu vou passar uma informação para vocês aqui, que os fornecimentos, antigamente, o comerciante das comunidades, eles compravam através de fatura. E agora o crime organizado, ele está fornecendo muitas coisas que aquele comerciante comprava em atacadões da vida. E tem que pagar à vista. Eles exploram venda de cigarro, venda de gás, venda de carvão, venda de água, salões de beleza, pizzaria. Imagina quanto não vale um território. Quanto não vale um território por mês? Milhões de reais. Então, se vão tirar a barricada e se ela vai permanecer ali, eu acredito que tirem por inteligência, como o colega fez uma pergunta muito boa, entendeu? E respondendo já ao senhor também, de 3 a 5 anos, porque a gente conseguiu conversar ali para poder passar. Passou. A preocupação foi, até da esquerda, de manifestações por falta de água, falta de luz, não concorressem a esse crime, não concorrem, entendeu? Continuam ali no CTB. E esperar tramitar agora, que está tramitando até muito rápido. O Senado aprovou na Comissão de Segurança Pública, na CCJ, regime de urgência. Na urgência, já foi aprovado no mesmo dia e agora volta para a Câmara, porque teve umas pequenas alterações ali, mas acredito que agora vá também adiante. Guta Pini faz a próxima pergunta para o senhor, deputado.
Bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista. Esse seu projeto de lei, ele, se eu não estou enganada, é de 2024, né? E o fato é que agora nós tivemos também a aprovação na Câmara do Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, que foi relatado pelo DERRIT, houve toda aquela polêmica. E nesse projeto de lei, nesse marco legal, também tem a previsão da questão das barricadas. Ele também tipifica a colocação de barricadas como crime e a pena nesse marco legal é de 20 a 40 anos, quando essa colocação de barricadas estiver dentro desse contexto de facções criminosas, né, organizações criminosas ultraviolentas. Então, a minha dúvida é assim, como é que vai ficar a existência dessas duas legislações, como é que vai haver essa compatibilização? Porque quando o senhor fez o projeto, não tinha esse marco legal, né? Então, o senhor veio tratar aí de uma lacuna, mas agora vai ter. O senhor tem conversado com o DERRIT? Tem algum plano em mente? Porque ficarão duas normas meio que tratando de um mesmo crime com penas diferentes. Sim, ótima pergunta também. Conforme foi falado anteriormente, projeto antifacção apelidado, certo? Ele veio do governo federal, ele teve 6 alterações, está indo para o Senado, já sofreu alteração no texto. A pergunta que fica para todo mundo: imagina o tempo que vai entrar em prática esse projeto antifacção. Se veio do governo e não concordando com que tudo que foi escrito ali, as alterações, foi 370 a 110, se não me engano, a votação favorável ao projeto antifacção, mas de discordância do Poder Executivo, imagina o tempo que vai demorar. Esse projeto de facção, até chegar no voltar ao Senado, para a gente fazer as alterações, a expectativa é que o presidente que não concorda com as alterações, que ele vete tudo. Daqui a pouco a gente tem um recesso, acabou o ano. Então é um projeto, o meu projeto de 2024, ele veio justamente, como a senhora falou, para ocupar uma lacuna em aberto, porque isso era previsto no CTB. E eu defendo, sim, que a pena seja a máxima possível. O projeto antifacção, ele coloca, como a senhora falou, acho que de 20 a 30, né? Acho que é isso aí, de 20 ou 40 anos que a senhora falou. Essa é o melhor dos mundos. Mas uma coisa é passar. Uma coisa é a gente pedir, outra coisa é a gente passar. A gente tem que se analisar que eles estão antenados no que está acontecendo em relação a crime. Vários crimes ainda que são novos não eram cometidos no passado. O próprio drone, tem um projeto também de drone, que não se falava em drone antigamente. Drone era um lazer e agora também está sendo usado por facções criminosas para monitorar, para artefato explosivo. Então eu espero realmente que tramite e concordo que se tiver uma tipificação ali, uma pena maior, eu não tenho nenhum problema. O DERRIT é uma pessoa muito sensata, é um deputado que eu admiro, é um deputado que tem uma atuação muito firme em São Paulo, como secretário de Segurança Pública, então ele tem uma visão, ele também é um policial, e aquilo que for melhor para a sociedade, que a gente entregue cada vez mais penas. Nós temos que preservar a população do bem. O criminoso, se tiver faltando espaço, que se construa mais presídio. A gente não pode vir com esse abrandamento de pena, como nós temos hoje. Saída temporária, audiência de custódia. É tanto benefício que tem o criminoso hoje, que a população que está do lado de cá, que paga seus impostos, ela fala o seguinte: meu Deus, é inversão de valores. Então, se a pena for maior num confronto ali de um com o outro, eu não tenho nenhum problema. Que a gente possa chegar a um termo e que fique o maior tempo possível. Muito bem, nós conversamos com o deputado Sargento Portugal. Muito obrigado pela participação do senhor. Volte sempre, um bom dia, boa semana. Obrigado para todos nós, vamos sobrevivendo.